Allí donde están vuestros hermanos los hombres, allí donde están vuestras aspiraciones, vuestro trabajo, vuestros amores, allí está el sitio de vuestro encuentro cotidiano con Cristo. Es en medio de las cosas más materiales de la tierra donde debemos santificarnos, sirviendo a Dios y a todos los hombres. Sejam bem-vindos ao 7º dia da novena do trabalho de São José Maria Escrivá. É uma alegria ter você aqui com a gente nessa reta final, né? Amanhã é o 8º dia e depois de amanhã a gente já encerra a nossa novena do trabalho. Espero que você tenha colhido bons frutos, né? Não só receba aquelas graças que você necessita, conquiste o emprego que você deseja para sustentar a si, a sua família, mas sobretudo que você comece, talvez a partir dessa novena, a trilhar um caminho de serviço, um caminho de generosidade, um caminho de amor. No final das contas, é para isso que nós fomos criados. E é assim que devemos trabalhar, santificar o nosso trabalho e santificarmos-nos no trabalho. Essa é a finalidade da novena e essa é a finalidade e o objetivo da nossa vida. Amar o próximo e amar nosso Senhor. E de forma muito concreta para nós, através do nosso ofício diariamente, né? É uma alegria também ver que muita gente tem perseverado com a gente até o finalzinho da novena agora. Muita gente, claro, deixa lá no início, assiste 1, 2 dias, mas algumas pessoas têm estado conosco até esse 7º dia, estarão amanhã, estarão até o 9º dia, se Deus quiser. Muitos não estão assistindo, acompanhando às 9 horas, que é o horário que a gente transmite, mas depois assistem e rezam cada dia dessa novena. Então vamos hoje com muita devoção, com muita atenção para o nosso 7º dia da novena, para as nossas reflexões e depois para as nossas orações. Deixa eu só pegar aqui as reflexões. Hoje esqueci meu livretinho, então vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão. Tudo aquilo em que intervimos os pobrezinhos dos homens, mesmo a santidade, é um tecido de pequenas insignificâncias, que conforme a intenção com que se fazem, podem formar uma tapeçaria esplêndida de heroísmo ou de baixeza, de virtudes ou de pecados. Gostaria de parar aqui nessa primeira reflexão para que a gente percebesse uma realidade que vivenciamos no trabalho, mas não só no trabalho, nos relacionamentos, na vida espiritual, em todos os âmbitos da nossa vida, que é a seguinte realidade: a realidade de que as coisas, elas são construídas ou destruídas à custa de pequenos atos, pequenas ações, como, por exemplo, as construções, não é assim? Aquelas construções, elas são edificadas como? É tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. E na maioria das vezes, como elas são destruídas? Elas não são destruídas, a maioria das construções, né? Usando aqui esse exemplo para vocês entenderem. A maioria das construções, elas não são destruídas com dinamite, com uma bomba que coloca tudo abaixo. Elas são destruídas marretada a marretada, não é assim? Aquela casa que vai ser colocada abaixo, por exemplo, ela é demolida marretada a marretada. Vem ali um pedreiro e começa a derrubar as paredes, os alicerces, vai retirando uma coisa de cada vez. E assim também
é o nosso progresso no trabalho, é a nossa santificação no trabalho e nas demais áreas, como eu disse. À custa de pequenas coisas, nós construímos e nós destruímos, até que, enfim, restam apenas escombros. À custa de pequenas infidelidades, nós vamos destruindo, por exemplo, o nosso relacionamento. À custa de pequenas negligências, infidelidades, nós vamos deixando de trabalhar bem, nós vamos nos tornando no trabalho um peso para os nossos colegas, para o nosso patrão, para os funcionários. Vamos nos tornando um peso para os demais. Vamos fazendo as coisas com má vontade, uma pequena coisa aqui, outra ali, aparentemente insignificante. Quando a gente se dá por conta, nós perdemos todo o prestígio no trabalho, nós perdemos toda a capacidade de servir e de trabalhar bem. E a muito custo nós vamos conseguir progredir. Dificilmente nós vamos conseguir progredir então. Por quê? Porque fomos cometendo pequenas infidelidades, pequenas negligências, deixando de cumprir pequenos deveres. Eu chego atrasado num dia, ao invés de consertar-me, ao invés de me emendar, não, eu continuo chegando atrasado, faltando com compromisso, deixando de cumprir meu dever. Eu deixei de entregar determinado trabalho um dia e eu continuo fazendo isso novamente outros dias. Vou cometendo essas mesmas infidelidades, fazendo essas mesmas negligências e quando me dou por conta, eu estou com o meu cargo, a minha carreira, praticamente arruinada. E eu nem sei por quê. Muitas vezes eu, inclusive, culpo os outros. Mas olha, se eu for olhar bem, eu falhei em pequenas coisas várias vezes. E do mesmo modo que a gente pode arruinar a nossa carreira profissional, podemos perder a nossa capacidade de trabalhar bem, do mesmo modo, nós podemos, à custa de pequenas boas ações, cumprindo pequenos deveres que são aparentemente inúteis e desprezíveis, nós podemos edificar um belo edifício. Nós podemos conquistar virtudes, nós podemos servir melhor, nós podemos trabalhar bem, ganhar um certo prestígio no trabalho, consolidar-nos no trabalho, tornarmos-nos uma referência no trabalho e, o mais importante, santificarmos-nos no trabalho e santificar os demais à custa de pequenas coisas. A gente precisa ter atenção voltada para essas pequenas coisas, para esses pequenos deveres. Grandes edifícios não se constroem do dia para a noite. Isso é importante a gente ter em mente, porque olhando para essa realidade de que as coisas se constroem a partir de pequenos atos e se destroem a partir de pequenas negligências, pequenas infidelidades, nós vamos começar a ter uma certa paciência. Não é porque eu fiz bem uma coisa hoje, uma pequena coisa, que eu vou colher frutos abundantes. Não é assim que as coisas funcionam. É preciso perseverar. Eu fiz bem hoje, que eu faça bem amanhã, depois de amanhã. Se eu fiz mal hoje, que eu me emende e faça bem amanhã. Vá melhorando, que eu vá me aprimorando cada dia mais. Mas que eu não negligencie de modo algum essas pequenas coisas. Não as trate como
coisas sem importância, porque de fato não são. Vamos agora então para a nossa segunda reflexão. É toda uma trama de virtudes que se põe em jogo quando exercemos o nosso ofício com o propósito de santificá-lo, a fortaleza para perseverarmos no trabalho, apesar das naturais dificuldades, a temperança para superarmos o comodismo e o egoísmo, a justiça para cumprirmos os nossos deveres para com Deus e para com a sociedade, para com a família, para com os colegas, a prudência para sabermos em cada caso o que convém fazer e nos lançarmos à obra sem dilações, e tudo por amor. No trabalho, como a gente já meditou em outras ocasiões, em outros dias da novena anteriormente, no trabalho temos uma maravilhosa oportunidade de conquistarmos virtudes. E lembrando dessa nossa primeira reflexão, de que através de pequenos atos, conquistando pequenas coisas, cumprindo pequenos deveres, nessas pequenas coisas, nesses nossos pequenos deveres, se observarmos bem, nós poderemos conquistar virtudes aí. Não podemos negligenciá-los. Voltando a citar o mesmo exemplo, se eu tenho dificuldade, por exemplo, com a preguiça, estou sempre chegando atrasado, tenho dificuldade de levantar mais cedo para chegar um pouquinho adiantado, para chegar na hora, para chegar bem no trabalho, não acordando em cima da hora, meio que no improviso, no susto, mas me preparando para chegar bem no trabalho, bem disposto, alegre, com energia. Se eu tenho essa dificuldade, eu posso começar a olhar para ela com atenção, essa dificuldade que aparentemente parece ser pequena, sem importância, não é, que eu olhe para ela com toda a atenção, com toda a dedicação, peça a graça do bom Deus, claro, mas que eu coloque meios concretos, para a partir dessa limitação que eu tenho, eu possa inserir aí uma virtude. Se eu tenho esse vício da preguiça um pouco arraigado, se eu tenho essa dificuldade, essa limitação, que eu possa começar a inserir a virtude da temperança, que eu possa começar a inserir os meios para acordar mais cedo, para chegar no horário corretamente, para chegar no horário que eu tenho compromisso de chegar, para cumprir bem o meu dever, para chegar bem no trabalho, bem disposto, com vigor, com energia, alegre, contagiando o ambiente, ao invés de chegar sempre triste, porque ainda estou meio com sono, meio sonolento, porque não dormi bem à noite, porque fui dormir muito tarde, porque não queria acordar e levantei meio no susto e estou ali no trabalho só por obrigação. Então, através dessas pequenas coisas, a gente pode começar a inserir essas virtudes, através desses pequenos deveres. E é importante que a gente olhe para eles com o máximo de atenção. Um exercício bacana seria a gente olhar, focar em um pequeno defeito, uma pequena limitação por vez que a gente tenha. Ao invés de olhar para tudo, e a gente tem muitas limitações, Ao invés de olhar para tudo, talvez, como eu disse, a gente pode olhar para a preguiça que eu tenho aqui, aquela outra, talvez, negligência que eu tenho, a falta de paciência, começar a olhar atentamente para isso e, durante um bom tempo, ir perseverando para poder conquistar virtudes, para poder melhorar naquele determinado defeito, naquela determinada limitação, combater aquilo de forma perseverante durante algum tempo. E a gente vai percebendo que a gente vai deixando aquele vício, aquela limitação e vai conquistando uma certa virtude. É importante, talvez seja um exercício para a gente, dar atenção a um determinado defeito, determinada limitação e nos esforçarmos para conquistarmos as virtudes necessárias para deixarmos aquele defeito e
caminharmos em direção ao serviço bem feito, ao cumprimento do dever, ao amor, à santificação do nosso trabalho, né? Então agora nós vamos para as nossas intenções. Para encontrar trabalho, para que com a ajuda de Nossa Senhora ache o trabalho que venho procurando e que ao meter-me em cheio nesse novo trabalho, Deus me ajude a desenvolver por meio dele as virtudes cristãs e a amadurecer espiritualmente. Que eu procure ser paciente e compreensivo, tanto com os chefes como com os colegas e subordinados. Que seja simples e humilde, fugindo da vaidade e do exibicionismo. Que faça tudo, em suma, com pureza de coração. Intenções B para fazer um bom trabalho. Para que Deus me ajude a desenvolver por meio do trabalho as virtudes cristãs e a amadurecer espiritualmente. Que eu procure ser paciente e compreensivo, tanto com os colegas, tanto com os chefes como com os colegas e subordinados. Que seja simples e humilde, fugindo da vaidade e do exibicionismo, que faça tudo em suma com pureza de coração. Oração a São José Maria, Escrivá. Ó Deus, que por mediação da Santíssima Virgem Maria, concedestes inumeráveis graças a São José Maria, sacerdote, escolhendo como instrumento fidelíssimo para fundar o Opus Dei, caminho de santificação no trabalho profissional e no cumprimento dos deveres cotidianos do cristão. Fazei que eu saiba também converter todos os momentos e circunstâncias da minha vida em ocasião de vos amar e de servir com alegria e com simplicidade a Igreja, o Romano Pontífice e as almas, iluminando os caminhos da terra com o resplendor da fé e do amor. Concedei-me, por intercessão de São José Maria, o favor que vos peço. Que você deposite a sua intenção. Assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, foi uma grande alegria ter você aqui com a gente nesse nosso 7º dia. Espero que você recolha bons frutos dessa nossa reflexão de hoje. Que você comece a tratar as pequenas coisas no seu trabalho com a devida atenção, voltando-se a elas, combatendo aquelas limitações aparentemente pequenas, mas que não são, que te custam muito, que te impedem de alçar voos mais altos, que te impedem de dar passos mais largos de generosidade, de amor. Que você combata esses vícios, essas limitações, esses pecados, esses defeitos e cresça dia após dia, lutando muito. Cresça em virtude, cresça em amor, cresça em santidade. Nós só vamos construir um grande edifício à custa de pequenos sacrifícios, de pequenas ações, conquistando uma virtude de cada vez, um passo de cada vez. Não é do dia para a noite. Que você tenha isso dentro do seu coração. Não se esqueça disso. Não se frustre porque passaram-se uma semana, um mês, um ano e você olha e parece que as coisas não andam. Se a gente é fiel no pouco, se a gente persevera no pouco, nas pequenas coisas, as coisas vão demorar um pouquinho para acontecer, mas a gente vai colher esses frutos. Vamos colher esses frutos já aqui no mundo, de certo modo, mas sobretudo na eternidade, que é a finalidade da nossa vida. Fomos criados para o céu
e lá queremos estar com Nosso Senhor, com a Virgem Maria, com os anjos e santos, com São José Maria Escrivá. Então aguardo você amanhã para o nosso 8º dia da novena, né? Nosso penúltimo dia da novena, para nós chegarmos já no 9º dia e finalizarmos com chave de ouro essa nossa novena do trabalho.